Obrigado mais uma vez pela participação de todos. Hoje a gente vai ter, então, como tema odontologia. Vamos prestigiar a odontologia do sono, que eu acho que é muito importante para os pneumologistas e otorrinos. A gente tem que ter a quem encaminhar um paciente que tem que ter uma avaliação de aparelho intraoral ou de bruxismo. E a gente vai ter aqui 2 palestras excelentes. Antes disso, eu queria só, primeiro, agradecer o apoio da Oxigenar, que está cedendo para a gente aqui o espaço, o coffee break. A Oxigenar, que tem uma loja aqui em cima de equipamentos respiratórios. E queria lembrar a todos que amanhã, dia 22, é o Dia Internacional da Conscientização da Narcolepsia. E hoje teve um evento bem bacana na UERJ, né, organizado pela Sociedade de Narcolepsia, a Associação Brasileira de Pacientes com Narcolepsia, e a Cristiane participou, e que deve ter sido bem bacana, né? Você quer falar alguma coisa do evento? Só rapidamente. Vamos lá. Para não atrapalhar muito. Hoje nós fizemos lá na UERJ um evento em conjunto, né? Médicos, especialistas e a associação de pacientes. Então, foi muito rico essa troca. E eu sempre falo assim da narcolepsia, que a gente não lembra dela, né? Então, como causa de sonolência, a gente lembra muito da apneia, mas não lembra da narcolepsia. E só rapidamente, eu tive um paciente que tinha uma apneia grave, não se adaptava ao CPAP, muito sonolento e sempre considerado como uma sonolência pela apneia. E agora, lá no Pedro Ernesto, nós estamos com a pesquisa que estamos tendo a oportunidade de fazer teste genético e dosagem de hipocretina. Esse paciente dosou hipocretina, de hipocretina indetectável. Então, ele tem narcolepsia e apneia do sono. Então, todo paciente que vocês desconfiarem que tem uma sonolência que pode não ser por causa da apneia, seja porque é uma apneia leve, seja porque tem algum outro sintoma estranho, de paralisia do sono, cataplexia, nosso ambulatório está aberto, a gente está fazendo pesquisa e uma oportunidade de testar esses pacientes, tanto com polissonografia, teste de latência múltipla, dosagem de hipocretina no líquor e teste genético com sequenciamento completo do HLA. Então, por favor, falem comigo, mandem para a gente, que a gente vai fazer esse estudo. Tá? Obrigada. Maravilha. Antes de começar a palestra, também lembrar que, no final, quando a gente tiver perguntas e respostas, quem quiser fazer pergunta, só espera um pouquinho a câmera virar até a pessoa, para a gente poder gravar e isso ficar bem bacana depois. O vídeo da nossa última reunião ainda não foi publicado, editado, mas assim que tiver editado eu vou lançar lá no grupo. Então, a gente vai ter primeiro a doutora Valéria Santana, que vai falar como ela avalia o paciente encaminhado para o tratamento de apneia do sono preemptiva com aparelho intraoral, quando é possível ou não colocar aparelho intraoral. A doutora Valéria, que é certificada pela ABS, a BROS, é especialista em disfunção temporomandibular, dor orofacial, e é isso, né? Odontologista do sono. Bom, gente, boa noite. Eu não sei se vocês estão enxergando bem, porque está meio escuro, né? Dá para ver? Bom, vamos lá. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de como... Tá. Tá. Avança, esquerda, volta. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de como avaliar o paciente quando ele é indicado para a gente, ou até um paciente que a gente desconfie, né, que está na nossa clínica diária, que a gente acha que possa ter apneia, e se ele seria um candidato a usar um aparelho intraoral, né? Aqui, a maioria aqui é dentista, né? Mas tem médico e, às vezes, assim, eu já recebi paciente que o médico me fala, mas como é que esse aparelho, por mais que tenha na internet, ele quer saber assim, qual é o aparelho que você usa, o que a gente usa, né? A gente, como não somos especialistas, porque não tem especialidade, mas assim, a gente que está nesse meio, que estuda, que é certificado, que é habilitado, que tipo de aparelho? Porque na internet a gente vê muita coisa, então...
Eu pus aqui, que tem médico também, né, o tipo de aparelho que a gente usa, um aparelho individualizado, né, e o intuito dele é avançar a mandíbula, aumentando aquele espaço da via aérea, né, posterior, ali na orofaringe e tal. Consequentemente, a gente vai ter esse aumento da passagem de ar e o paciente que vai estar deitado, relaxado, consegue respirar melhor. Tá? Ele é confeccionado no arcada superior e inferior. Né? Aqui, o paciente ali, ó, deitado na cadeira mesmo, mas para a gente ver como é que fica. Né? Aqui tem um avanço. Peraí, é aqui? Onde que é? Ah, tem um avanço da mandíbula. Aqui é o aparelho já na boca. Vamos lá. Esse aqui era um vídeo que a gente ficou tentando aqui, até para quem não conhece como é que é um aparelho. É um vídeo bem legal, mas não dá para pôr, né? Separado. Era até desse aparelho Some-no-Dente, que é um aparelho separado, superior e inferior, né? Eles não são unidos, não tem essa conexão. E esse aqui é um outro que ele é conectado superior e inferior, principalmente para médico aí que não conhece. Aqui mais modelinhos de aparelho. A gente vê que tem uma gama. Bom, eles são confortáveis e individualizados, né? O aparelho que a gente usa é individualizado, não é comprado pronto, né? E portáteis, lógico. Bom, todos podem usar o aparelho? Bom, as indicações clássicas, né? Eu vou começar aqui, depois eu vou fazer um resumo no final. Ronco primário, resistência das vias aéreas, apneia leve, a moderada e a grave, quando o paciente não consegue usar o CPAP, ou para usar junto com o CPAP para diminuir a pressão, quando o paciente não suporta aquela pressão. O que eu vou olhar? Tá? Então, o paciente, quando chega, muitas vezes, ele vem indicado, mas ele é um paciente, esse tipo aqui, né? Um classe 3, que, para quem não é médico, é aquele que tem a mandíbula bem avançada, uma maxila deficiente, né? Então, esse é um paciente que eu já olho, já é mais difícil dele receber. Ele pode receber? Pode, não é impeditivo. Mas o que eu olho? Eu vou examinar o perfil do paciente, eu vou olhar a idade do paciente, um paciente muito novo. A gente tem que pensar 2 vezes se vai colocar um aparelho intraoral. Essa é uma opinião, você pode colocar, mas ele tem a vida inteira, vai usar um aparelho intraoral a vida inteira? Né? Então, é uma coisa a se pensar. É o futuro dele, né? Bom, e aí o que eu vou? Eu estou ali com o paciente, eu vou saber, examinar, questionar sobre a articulação temporomandibular. Ela não é impeditivo, mas se eu tiver algum problema, se o paciente tiver algum problema na articulação, a gente tem que tratar antes, para depois colocar o aparelho intraoral. Né? Às vezes, um médico ou um dentista que não faça, mas até ele fica achando que isso é impeditivo. Não é impeditivo, tá? Bom, o que eu avalio, né? No exame clínico, a minha avaliação intrabucal. Eu vou avaliar os tecidos moles, o número de dentes, condições desses dentes, o estado periodontal, que é a gengiva, a parte óssea, né? A sustentabilidade ali do dente na arcada, né? Na arcada ali, no osso, quer dizer. A orofaringe, o malampate, a úvula, amígdalas, né? E também vou verificar, isso assim, sempre na minha consulta que eu recebo paciente, eu vou verificar se ele tem avanço mandibular, quanto ele tem de avanço, né? E isso a gente faz com uma reguinha de Jorge Gauge, que quem faz odontologia, sabe, odontologia do sono já conhece, né? Então, vamos lá. Língua. Língua é um problema, porque às vezes eu recebo o paciente, mas ele tem uma língua enorme. Eu posso pôr o aparelho? Posso. Mas muitas vezes, o problema ali, você pode pôr o aparelho, a língua, você não vai conseguir levar ela tão para frente e aumentar tanto esse espaço. Existe muita gente, macroglossia, a gente vê. É impeditivo? Não, mas é uma coisa que pode atrapalhar o nosso sucesso. Né?
Assim, a gente repara aqui, não dá para ver direito, mas é o paciente que morde muito, tem um apertamento. A gente vai... Avaliação, né? Isso também não é impeditivo. Aqui, úvula, nem estou vendo direito, úvula enorme, né? Assim, a gente sempre pede para mandar uma avaliação com otorrino, né? Porque às vezes o paciente vem, e isso às vezes acontece, vem indicado de uma outra especialidade, só que ele tem uma úvula enorme, uma amígdala enorme, né? E ele já não respira. Então, primeiro ele vai ter que ir para um otorrino. Isso é um problema frequente, de a gente não conseguir fazer, porque eu não sei como é a dinâmica dos outros especialistas. Às vezes, um pneumologista, um neurologista não olha tanto a cavidade oral e ele manda, né, para o dentista, mas muitas vezes é impeditivo. Tem que primeiro ir para o otorrino, tem que tratar tudo, nariz, amígdala, sei lá, para depois a gente poder resolver o problema dele com o aparelho. Então, isso aí que eu acabei de falar, tem que ir para o otorrino. Tá? Bom, a gente vai olhar a classificação de Mallampati. Quando a gente está fazendo curso, quando a gente estuda os preditores de sucesso de um aparelho intraoral, isso é uma coisa assim, que ele seja Mallampati 1 e 2. Né? É a mesma coisa, o paciente não pode ser obeso, o paciente não pode... Só que não é o que a gente pega na clínica. A clínica da gente... É difícil aparecer uma Mallampati 1 com problema, né? Mas essas são as indicações de sucesso. Então, é meio controverso, né, isso. Mas, assim, o paciente que tem Mallampati 1 e 2 é o que vai ter mais sucesso. Mas não é difícil isso acontecer, tá? As tonsilas também, grau 1 e 2, quer dizer, aquelas menores também... Né? Isso já é mais fácil, a gente olha. E o tamanho da úvula. Então, aqui, voltando, olha lá a língua, olha o tamanho dessa língua. Difícil você ter sucesso. O tamanho da úvula. O palato. Bom, o palato ogival, a gente fica em dúvida qual tipo de tratamento, qual tipo de aparelho vai colocar. O paciente que é respirador bucal, a gente tem que tomar cuidado se vai por um sominodente, que, para quem não sabe, é aquele aparelho separado superior e inferior. Porque se ele ficar com a boca aberta, não vai adiantar muito, a gente não vai conseguir avançar. Não é que você não vá pôr, lógico, porque a maioria para a gente aparece com esse palato, são respiradores... pessoas que têm dificuldade para respirar, geralmente, eles têm amígdala grande, língua grande, são mais obesos. A gente tem muito isso, né? E o palato também. Mas esse paciente, eu já não coloco alguns tipos de aparelho nele. Então, é mais uma questão do que você vai fazer. Então, eu estou analisando o paciente e já estou vendo tudo. Se ele pode receber o aparelho, que tipo de aparelho. Tá? Bom, condições dentais. Né? O que a gente avalia? Lógico, tem paciente que ele tem que primeiro cuidar do dente. Né? Peraí. Esse caso aqui... Não, peraí, volta. Aqui. Então, paciente que é por aparelho, cheio de problema. Não dá para pôr. Isso é uma coisa bem óbvia. O paciente classe 3, o paciente que já tem uma protusão, também é um paciente que a gente pode pôr, mas geralmente ele tem pouco avanço. Então, isso aqui é uma condição mais legal, né? Uma oclusão mais normal, dentes tratados, é isso que a gente precisa para colocar um aparelho intraoral. Número de dentes. Né? Lógico que até no consultório, às vezes, do médico, não vai aparecer a pessoa assim, sem dente nenhum. Né? Eles estão com uma prótese, etc. Às vezes ponte, que são os Holtz, né, para quem não conhece aí. Mas, enfim, eu tenho que ter um número de dentes suficientes para apoiar esse aparelho intraoral. Né? Então, por exemplo, se ele tiver pouco dente, ele vai ter que fazer implante, vai ter que fazer primeiro um tratamento para depois suportar um aparelho intraoral.
Condições, suporte ósseo, né, periodontite, mesmo que ela esteja tratada, um paciente que tem muita perda óssea, ele é um paciente que talvez não possa receber o aparelho, porque há uma força exercida sobre esses dentes, né? O classe 3, que eu já falei, e a gente olha se esse paciente permite o avanço. Então, o número de dentes, 6 a 8 dentes em cada arcada. Tá? Prótese total, a gente pode usar, ela tem que ser firme. A inferior é muito difícil de dar certo, mas na superior pode ser. E uma coisa que, às vezes, as pessoas não sabem, até os amigos dentistas que não fazem sono, os outros profissionais, pacientes com implantes, eles podem receber e até melhor. Né? A gente tem menos movimentação, menos efeito colateral. Tá? É até facilitador. Quando a gente olha as condições dentais, a gente não só olha o que está conseguindo visualizar, mas a gente vai pedir exames, e se esses exames mostrarem envolvimentos endodônticos, lesões, esse paciente não vai poder usar o aparelho. Olha lá. Bom, doença periodontal, como eu já falei, né? Às vezes até um médico já consegue ver que o paciente tem um problema periodontal, né? Falando com a gente, sorrindo. Não é impeditivo desde que ele não tenha uma perda óssea assim grande. Isso aqui, algumas coisas a gente vai ver só radiograficamente, lesões, né? E isso aqui no exame clínico. O paciente desse aqui, ele fica meio impedido de usar, ou tem que fazer um aparelho muito especial para ele. Se ele tem restaurações assim muito ruins, a gente pede para fazer primeiro a adequação ali. Cáries, lesões, isso aqui, ó, paciente com lesão endodôntica, você vê, às vezes está até arrumado, mas ele tem fístulas, também não podem, porque vai piorar o quadro, né? E às vezes você perde até o aparelho. Lesões, então, vistas nas radiografias, né? Também isso é uma coisa, o paciente, ele chega lá no consultório, você olha, está tudo ótimo, pede fazer os exames, lesões desse tipo são impeditivas de colocar um aparelho, tá? Isso aqui, quer dizer, um abscesso não, porque às vezes não está nem drenando, é uma lesão apical, né, com perda óssea grande, ele não é circunciso, até parece um cisto, pode ser, entendeu? Assim, às vezes você tem lesões endodônticas, né, por tratamento de canal, e ela vai aumentando, aumentando, pode virar uma ameloblastoma, pode várias coisas acontecerem, né? E a gente cansa de pegar casos, às vezes não tão grande, que o paciente não sente nada, não tem nada, não tem um abscesso, não tem nada. Faz uma radiografia e encontra isso. Tem que tratar. Ou vai extrair o dente, ou vai retratar o canal, ou... Enfim, mas tem tratamento, sim. Né? Todos. Qualquer paciente que vá fazer... Assim, na clínica, né, você receber um paciente, mesmo que não seja para AIO, para um aparelho, você é praxe, né, fazer. Agora, para o AIO, tem que fazer. Não tem como não fazer, porque você vai ter uma força exercida ali naquele dente, naquele periodonto, né? E alguns têm uma movimentação dentária maior, e se você tiver uma lesão dessa, né, primeiro que você ele pode perder o dente, né, com essa força exercida, porque é um trauma, e segundo que vai perder o aparelho também, o dinheiro, o tempo, porque muitas vezes envolvem 2 dentes, etc. e tal, você vai perder o dente e o aparelho já não cabe mais. Uma coisa que a gente observa muito são as classificações, né? Um paciente que tem uma oclusão boa, ou que seja um classe 2. O que é o classe 2, né? Para quem não é dentista, assim, aquele um pouquinho mais dentuço, assim, né? Que tem a maxila. Esse paciente ele é mais favorável, não que o outro não seja, né? Porque a gente pode ter alguns efeitos colaterais, e esses 2 pacientes de normoclusão e de maxila um pouquinho avançada, eles são facilitadores, né? Então, ele também vai me guiar
se eu posso colocar um paciente que já tem uma mordida cruzada, uma mordida topo, eu posso fazer? Posso, mas eu tenho que tomar um cuidado maior. Ou se ele tiver uma história de periodontia junto, aí não posso colocar o aparelho, tá? Né? Aqui, para mostrar a oclusão, o perfil, né? Aqui, ó, o classe 3, né? Com perfil reto é melhor, é sempre melhor, uma oclusão mais estável, tá? A gente tem um efeito colateral que pode ser esses dentes superiores irem um pouquinho para trás e inferiores inclinarem para frente. Então, esse paciente aqui, a gente fica com menos receio, né, que aconteça um efeito colateral. Esse aqui é um paciente arriscado. É o paciente que a gente tem um pouco de receio. Pode, tá? Mas cuidado dobrado. E se ele tiver avanço, porque muitas vezes esse paciente vem assim, você pede para avançar e não avança nem 3 milímetros. E aí não dá para colocar. Posição dental, né, unitária. Esse paciente também, às vezes, é difícil do aparelho estabilizar. Não é impeditivo. Isso aqui já é mais impeditivo, tá? Porque pode ter uma movimentação, perde esse dente. Então, tem que tratar, tem que estar estabilizado. Aí a gente avaliou todas essas condições dentárias, radiográficas, aí a gente vai, ó lá, ver o avanço do paciente. Então, assim, tem literatura, tem escolas que falam, olha, 5 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros é um avanço bem razoável, né? A partir daqui você pode ter um sucesso maior. Quando ele avança menos, já há dúvidas, tá? Eu faço com 8, até com 7. Mas menos que isso, só se o paciente quiser muito, porque é mais difícil a gente ter um resultado bom. Eu ouço colegas falando de 5. Eu normalmente não faço. Como é que eu vou medir esse avanço, né? Eu ponho o paciente e uso essa régua aqui, ela vai me mostrar o avanço. Aí. Eu tinha até um vídeo super legal que não vai passar, mostrando como é que a gente põe o paciente na cadeira, como é que faz o avanço, né, principalmente para o médico ver. Mas olha aqui, ó. Aqui o paciente deitou, eu coloco ele numa mordida com relaxamento. E aí, essa minha regrinha aqui está mostrando que ele está no mais 5 aqui. Quando eu mando ele avançar, a reguinha, esse garfo, isso aqui é móvel, ele desliza aqui dentro, e esse paciente foi para menos 6. Então, eu sei que ele tem 11 de avanço. Né? E muitas vezes, depois que ele começa a usar, ele vai ficando com mais ainda avanço, depois que ele está usando o aparelho. Então, isso aqui, para mim, é um parâmetro excelente, né? Quanto ele avança. É o vídeo, mas não vai passar, né? É só a foto que é do paciente. Está vendo? Ó, o perfil do paciente. Então, se o paciente... Então, mais ou menos, esse é o básico, o paciente no exame clínico, né? O que eu faço? E aí eu acho que ele tem condições ali, eu vou pedir os exames dele, tá? Radiografia, modelo, fotografia, tá? Hoje, para mim, eu não tenho pedido muito mais modelo, porque a escola da gente tradicional fala que tem que ter os modelos e tal. Eu peço fotografia, porque a fotografia já me... aí, quando ele volta de 6 em 6 meses, eu comparo a mordida dele com a fotografia, para ver se ele teve algum efeito colateral. Tá? Mudança de posicionamento dentário. Tá? E a radiografia para ver se eu posso fazer. Eu faço a radiografia, mesmo estando tudo, tá legal, tal. Olhei a radiografia, tem lesão, ele tem que ir para o dentista dele, ou a gente tratar, ou ir para o clínico dele, fazer o que precisa para depois pôr o aparelho. E aí, aqui, eu pus assim, a sequência, tá? Para não ficar... vou falar rapidinho. Então, o paciente pode colocar, eu faço a mordida dele. Depois que eu vi aquela medição do paciente ali, olha, ele avança 11 milímetros. Então, eu sempre começo o aparelho dele com 50% de avanço. E aí, eu faço a mordida naquela... Eu ponho a medida na minha régua, ele morde... E ele morde num silicone e isso vai para o protético. O protético alinha os modelos dele, eu moldo, alinho o modelo dele e mando o aparelho naquela posição já avançada.
instala o aparelho, né, se ele tem condições. E aqui era outro vídeo mostrando a instalação. Esse já é um aparelho unido. Ele vai usando o aparelho e eu vou titulando. A cada 7, 10 dias, depende do paciente, eu vou avançando 1 milímetro por cada consulta e vou, através de acompanhamento com aplicativo, com sensores, depoimento do companheiro, eu vou... Aqui, ó, também não sei por que não apareceu. Ali era para mostrar o SnoreLab, todo mundo deve conhecer, né, aquele aplicativo de celular. Então, o que eu faço? Eu vou avanço, aí ele já me fala, olha, diminuiu a sonolência, poxa, minha esposa fala que não estou mais roncando. Eu vou fazendo vou juntando parâmetros para não avançar tudo, né, para eu poder ter ali. E eu uso o Biologix agora, que também ajuda, né? O grau de sonolência, bom. Paciente, achei que avancei o suficiente, retorno ele para o médico avaliar, pedir uma nova polissonografia. Estando ok, o paciente volta a cada 6 meses para a gente ver se tem mudança de posicionamento, fazer um controle do aparelho, limpeza, etc, etc e tal. Vai acompanhando, tá? Então, assim, para eu resumir, quando que eu vou indicar? Ronco primário, apneia leve e moderada, apneia severa sem adesão do CPAP, tá? Tratamento sem possibilidade cirúrgica. Isso no caso do jovem, tá? Eu tinha que ter arrumado isso aqui. Coadjuvante em outras terapias. E casos de limitação do fluxo aéreo, tá? Então, esse é o paciente que ele chega para mim. Aí, quais são as minhas limitações, né? Se ele tiver uma apneia severa, vou pensar, ele tem que estar usando CPAP, né? Apneia central, uma obesidade, lógico, é limitação, eu posso pôr, né? Mas o paciente precisa emagrecer. Hipertrofia dos tecidos nas vias aéreas, discrepâncias esqueléticas, né? O paciente classe 3 muito grave, e problemas odontológicos. Isso aqui me limita a indicar, a fazer o uso. Bom, as indicações são sempre de um avanço bom aqui, possuir os dentes 6 a 8, uma oclusão propícia, boas condições periodontais e dentais e sem dor ou se na ATM ou ela estar tratada, tá? Limitações odontológicas, mesma coisa, doença periodontal, mobilidade, né? Ter menos de 6 dentes, próstata total inferior, uma DTM aguda que eu tenha que tratar e limitação de movimento e avanço, o cara que não consegue avançar. A melhor adesão, ela vai depender muito do material e do tipo do aparelho, presença de mobilidade mandibular, quer dizer, o cara que não tem problema de avanço. E, assim, isso aqui é uma coisa engraçada, porque assim, às vezes a gente vê a pessoa mais velha e ela pode ter pode ter dor, ela pode ter... ela até avança, mas ela pode ter mais dificuldade, né? Então, essa mobilidade mandibular aqui é muito relativa, mas a gente vai observando isso com a vivência, né? Vendo como é que o paciente mexe a boca, como é que ele consegue fazer os movimentos mandibulares. Também, quando ele tem o controle, né, dessa SALS, aqui eu não pus uma coisa importante, quando ele não tem dor, né, o paciente começa a ter dor muscular e isso atrapalha muito. Tá? Geralmente, também, aquele paciente que tem, lá no começo que eu mostrei, apertamento, tal, às vezes esse paciente ele vai ter mais dor e é mais difícil o controle. Bom, e sempre lembrando, eu gosto de falar isso quando eu falo de odontologia do sono, que o melhor tratamento, né, é aqui, no início, na criança. Né? Esse é o melhor tratamento para a apneia obstrutiva do sono. Que se a gente tivesse um tratamento na pediatria, né, se os pediatras, os odontopediatras tratassem mais, a gente ia ter um número bem menor de pacientes com apneia e com ronco. Então é isso, acho que pena que não passaram os vídeos, né? Porque ia ser melhor.
Vocês preferem que as perguntas sejam agora, depois de cada palestra, ou preferem que a gente faça tudo no final? Agora, né? Para a gente poder aproveitar o tema, né? Então, perguntas para a doutora Valéria. Quando o paciente já usa a placa de bruxismo? Ela vai falar sobre bruxismo, né? Mas, assim, o que a gente tem visto em pesquisa, assim, paciente com bruxismo, normalmente, muitas vezes, ele tem apneia. Ele tem a gente acha que é até um processo fisiológico para respirar melhor, né? Um processo protetivo. Ele lubrifica mais, ele aumenta a potência respiratória, né? Refluxo, exatamente. Então, assim, então esse paciente, ele já é um paciente que ele está usando a placa, mas talvez ele já tivesse que usar o aparelho. O que acontece? Se ele usa a placa, ele pode aumentar a apneia, porque na hora que ele deita, eu vou aumentar tipo uma tesoura aqui atrás, e a mandíbula fica mais para trás, a língua ainda é jogada mais para trás. Tá? Então, esse paciente, quando ele chega, mas eu já uso placa. Se ele estiver usando CPAP, ok. Mas, se não, ele vai jogar a placa dele fora e vai ficar com o aparelho intraoral, que é o melhor para ele. O paciente que tem bruxismo e apneia, ele não é para usar a placa, ele tem que usar o aparelho intraoral. Certo? O aparelho intraoral, junto com o CPAP, ele tende a diminuir vazamento oral ou tende a aumentar vazamento oral? Porque a gente tem muito paciente que reclama de boca seca com CPAP, né? Eu tenho sempre essa dúvida se um aparelho intraoral ajudaria ele a manter a boca ocluída ou se pode manter sempre uma boca entreaberta por conta do aparelho e aumentar o vazamento. Você tem essa experiência ou essa resposta para me dar? Mais ou menos. Vamos ver se é uma linha de raciocínio. Se ele tiver com um aparelho intraoral que mantém a boca dele fechada, né, que é o unido, não é o somnodente que deixa a pessoa pode abrir a boca, ele vai conseguir ficar com a boca menos seca, né? A pressão, ela pode ser diminuída do CPAP, né? O intuito é esse. É porque o paciente que usa com pressão muito alta, ele começa a não aguentar por vários motivos que vocês sabem melhor do que a gente, né? E ele quer desistir do aparelho, porque é chato por isso. E aí, se a gente usar o aparelho intraoral, por um lado é bom, porque esse paciente que tem uma pressão alta, geralmente ele tem uma apneia grande, né? Não é uma apneia baixa. E esse paciente de apneia muito grave, a gente não consegue, muitas vezes, controlar só com o aparelho intraoral. Então, a junção, a gente não precisa avançar tanto, né? O paciente avança só um pouquinho, às vezes só dele já ficar com a boca fechada e já melhora e ele usa uma pressão menor. Esse é o intuito de usar junto. E também, eu tenho procura de paciente que quer viajar ou quer usar de vez em quando, quer dizer, não pode usar só de vez em quando o aparelho intraoral, não dá. Ele tem que usar 2 vezes por semana, 3 por causa da musculatura. Mas esse é o melhor no mundo, né? Porque aí ele fica um pouco de CPAP, né? Ele vai ser um paciente que não tem inflamação, não tem nada, vai usar o aparelho intraoral, vai resolver, né? Então, é esse o intuito. Oi, Valéria. Então, eu sempre fico na dúvida quando eu vou indicar um aparelho intraoral. Você comentou no início da aula que o ideal é não indicar em pacientes tão jovens, por esse tempo de utilização, né? Existe algum trabalho, existe algum dado em literatura a respeito de trabalhos a longo prazo do uso do aparelho intraoral e as consequências que ele pode gerar em relação à disfunção temporomandibular? Não. Ou alteração dentária? Assim, eu não sei de tanto tempo assim, né? E quer dizer, deve ter trabalho, eu não sei, tá? Porque também, assim, essa coisa do aparelho intraoral é muito nova, né? Até do CPAP, né? Da odontologia do sono em si. Mas, assim, se você for olhar um paciente, né, de 20 e poucos anos, 30 anos,
Você for por um aparelho, ele vai viver até 90, ele vai ter efeito colateral. Ele não vai aguentar, acho que. Eu fico pensando, né? Se eu tivesse que usar 60 anos um aparelho intraoral, né? Eu acho que a gente olhar assim esse futuro e. O problema é que o CPAP também, você indicar um CPAP para um paciente de 20 e poucos anos. Mas aí é que está. Eu acho que esse paciente é um paciente para cirurgia. Cirurgia de avanço maxilomandibular, uma cirurgia ortognática. Ah, é uma cirurgia difícil? Não é simples. Mas, assim, se ele for novo e tiver uma apneia já maior, eu acho que ele tem que passar para ele. Hoje mesmo eu atendi um paciente, é paciente meu, entendeu? Ele tem 27 anos. E ele tem apneia, ele já operou lá a amígdala, tiroadenoide, respira mal, tem refluxo, tem não sei o quê. Entendeu? É um paciente que 27, vai fazer 28 anos, quer dizer, vai passar a vida com CPAP, com... É difícil. Eu já vi também com 20 anos usando CPAP, né? 20 anos. Esse paciente, olha, é amigo do meu filho, nós fomos viajar. Eu já fazia odontologia do sono, eu levei um susto, porque ele estava com CPAP, eles dormiram na sala, ele estava com CPAP. Porque ele tinha uma pressão não controlada, diz ele que não controlava a pressão alta, e não era obeso, não sei, achou que tinha um problema no rim, conclusão. No último cardiologista que ele estava indo, o cara pediu, e ele tinha apneia, ele dormia com CPAP, 20 anos. Estava em Búzios, os meninos dormindo todo na sala. Aí eu falei para ele, vai para o consultório, olha, mas parece até, fica chato. Mas assim, eu falei, mas como é que vai ser isso? Você vai ficar a vida toda? Não vai parar de usar, entendeu? Vai parar, ele não vai aguentar ficar. Ele vai parar, vai ter todo o problema da apneia, né? E eu não vi a cavidade oral, ele deve, às vezes tem uma língua grande, maxila atresiada, dente, né, tratamento ortodôntico errado, que trata dente, tira dente, joga tudo para trás, tratamento ortodôntico errado. Agora melhorou, mas uns anos atrás todo mundo tirava os 4 premolares, jogava para trás, o cara já não tinha espaço, né? E então, assim, eu acho que esse paciente ele tem que ir para a cirurgia. Quer dizer, a gente tem que oferecer. Né? As pessoas às vezes não querem, mas ela tem que olhar, né, o futuro. Quantos anos ela vai ficar? Disfunção. Dá para ouvir, gente? Dá. Tá. Você perguntou sobre trabalhos a longo prazo para disfunção temporomandibular, né? E também dos aparelhos intraorais. Os mais a longo prazo para a disfunção temporomandibular que já fizeram foram com 3 anos de acompanhamento com tomografia de ATM. O meu doutorado também foi disso, por isso que eu sei, né? A gente tem que fazer revisão de literatura. Os meus pacientes do doutorado, que eu também fiz essa comparação, né? E eles melhoraram até da disfunção temporomandibular. Mas, claro, que tem um viés aí, porque eu sou especialista, então eu dei outros tipos de tratamento. Tal. Mas, a princípio, até remodelações ósseas de côndilo melhoraram a longo prazo, usando o aparelho intraoral. E a hipótese é que você faz menos... Força. Exatamente. O paciente o paciente está protuído, então a mandíbula ele descomprime então, a articulação. E, de fato, ele está... Durante o sono, ele está relaxado também, então não faria tanta força, porque tudo bem, mas você está fazendo uma articulação ficar numa posição que não seria a fisiológica dela. Mas, realmente, até a cortical óssea foi formada em alguns pacientes que tinham disfunção temporomandibular e usaram o aparelho intraoral. Esses pacientes eram bruxistas? Provavelmente eram. Então, né? A gente tem um monte de outros fatores. Mas, a longo prazo... E pacientes que não têm disfunção, também a gente não, porque nos trabalhos tem os dois perfis de pacientes, e também não piora. Agora, a movimentação dentária é o nosso grande problema. É o nosso grande problema. Então, a gente tem que realmente ficar observando. Normalmente, as movimentações ocorrem mais fortemente no primeiro ano. Então, nesse primeiro ano de uso do aparelho, a pessoa
o dentista tem que tomar conta e jamais colocar um aparelho intraoral em quem acabou de fazer ortodontia. De jeito nenhum. Então, para o médico indicar para a gente, porque eu recebo muitos pacientes com aparelho ortodôntico. Aí eu falo, não, então agora eu já até pergunto, você está usando aparelho ortodôntico para a pessoa não perder o tempo dela de ir até o consultório, né? Então, para quem está indicando, né, porque o diagnóstico da apneia é médico, então quem indica os pacientes são os médicos. Então, para quem está indicando, é interessante saber que dá uma olhadinha, ver se ele está com o aparelho ortodôntico e se ele está de Invisalign, porque o Invisalign é transparente e a gente não consegue ver. E se acabou o tratamento há menos de um ano. Se acabou há menos de um ano, de jeito nenhum a gente vai colocar, porque a possibilidade de movimentação é muito maior. Então, são algumas dicas com relação a isso. Agora, no primeiro ano, se não ocorrerem muitas modificações, aí a gente fica um pouquinho mais descansado, né? Assim, a partir dali. Mas eu também concordo com a Valéria. Se tiver, para pacientes jovens, se tiver indicação até ortodôntica, às vezes ortodontia não também precisa nem ajuda de muito. cirurgia. São pessoas com arco mais fechado. E hoje, com mini implante, que é uma técnica ortodôntica, consegue-se fazer uma expansão de maxila e mandíbula até em adultos. Então, é possível, claro que é mais difícil, mas é possível tentar mesmo sem tratamento ortodôntico. Mas eu também eu faço pacientes jovens, porque as pessoas querem resolver o problema imediato. Então, ele não está querendo roncar na frente da namorada. Então, ele fala que aquilo ali é o tratamento, é a contenção ortodôntica que ele tem que colocar toda noite, ou ela tem que colocar toda noite. Então, a gente também tem que pensar, o que eu sempre acho, é que a gente tem que pensar na qualidade de vida do paciente agora. Porque a gente não sabe se está vivo amanhã. Então, agora, claro, os meus pacientes, eu estou sempre de olho neles. Tudo que aparecer de moderno, eu vou ligar. Cara, apareceu um negócio agora aqui que eu acho que você pode fazer uma estimulação elétrica, alguma coisa, e vai se livrar desse aparelho intraoral. Então, eu acho que a gente tem que estar de olho nas inovações e torcer que apareça uma pílula, né, para melhorar. Seria ótimo. Agora, para poder indicar o melhor para o paciente. Agora, uma coisa, assim, eu falei aqui da TM, mas, assim, uma coisa que os médicos, exatamente isso que ela falou, uma coisa que os médicos ficam com medo da articulação. A articulação é isso. O problema, assim, quando tem um problema na articulação, é muscular, é uma DTM muscular, né? É mais simples, porque na articulação mesmo não se tem, porque realmente o paciente que comprime muito com o bruxismo, esse vai ter problema na articulação, né? E quando você está com o aparelho, você não tem. Então, e os médicos, né? Que eu já ouvi vários, não, isso faz mal para a TM, não põe aparelho que isso faz mal. Quer dizer, esse é o menor. O problema da gente mesmo é movimentação dentária. Só uma pergunta. Pergunta. E como é que vocês, por exemplo, quando tem um problema dentário, como é que vocês lidam? Você tirou esse aparelho? Quando tem o efeito colateral, você fala? Então, o efeito colateral. Quais os tipos de efeitos colaterais mais comuns? Efeito colateral, incisivos inferiores, eles vestibularizam, né? E os superiores, assim, o superior iria também para trás, mas a gente vê muito incisivo, né? Depende. Eu já tive paciente com movimentação assim, que eu falei, não, vamos ter que parar o aparelho. Ele disse, não vou parar. Não vou parar. E assim, ficou com um pouco o dente, a gente foi acompanhando, o dente ficou um pouquinho para frente e ficou, manteve, mas estava vestibularizado, claramente. Agora, outros, já tirei aparelho, já suspendi, vai fazer ortodontia, teve que fazer ortodontia. Entendeu? Teve caso de extrusão de dente posterior? Não, eu não tenho. Eu nunca tive caso de extrusão. Agora, esse paciente que vai fazer ortodontia, né, ele faz e ele quer pôr depois de novo, aí, ó, entendeu? Então... outra coisa quando só. Ele volta para o aparelho ortodôntico, nesse caso, ele vai fica descoberto, ou aí você, nesse caso, vai pedir para usar um. Não tem jeito, fica descoberto. Não tem jeito, porque, olha, gente, quem está fazendo ortodontia, até para vocês entenderem o que ela falou, quem está fazendo Invisalign, né? Os pacientes falam, eu quero pôr o aparelho. Não dá.
primeiro você vai acabar a ortodontia, porque quem está fazendo uma ortodontia está mudando a posição dentária, e o aparelho ele é moldado naquela posição, né? Então, o teu aparelho vai ficar naquela posição sempre, né? E o que eu ia falar mais? Bom, acho que é isso. Fala, Débora. Para quem já teve DTM, você contraindica o uso do aparelho intraoral? Não, depende da DTM, né? O paciente fala a história. Se você desconfiar que é uma DTM articular, você pode fazer uma tomografia, ver o que ele tem, né? Se tiver uma coisa muito forte, sim. Mas, se não, não. Normalmente, as DTMs são musculares, né? Ela é chata de tratar. Muitas vezes o paciente fica com isso, você volta o aparelho para trás, faz laser, faz isso, mas faz parte. Eu ia comentar uma coisa, efeito colateral, né? Porque o CPAP, ele tem um efeito colateral também. Tem muito trabalho com efeito colateral na maxila. Vocês já viram isso? Muito. Então, assim... não tem, né? Infelizmente, é igual tomar pílula, né? Que você vai olhar a bula, vai ter um efeito colateral, né? É isso. Mais alguém? Acabou. Eu vou dar uma última pergunta aqui para a doutora Cristiane, depois vamos prosseguir, senão a gente não tem tempo. O tema é tão interessante que a gente não quer parar de fazer pergunta, né? Mas a gente tem que ir em frente. Pois é, está abrindo a caixa de Pandora aqui. Quando você coloca o aparelho intraoral, vai ter o remodelamento e muda toda a estrutura depois, né, que você conseguiu fazer o avanço. Quanto tempo, em média, assim, dura esse efeito? Para o paciente, assim, vamos dizer, ele abandonou o tratamento, mas quer voltar e acabou, parou de usar, acabou, mas não tem o... eu achei que... O aparelho funciona durante o uso. Ele é uma coisa assim, mecânica, ele vai para frente e aumenta esse espaço. Entendeu? Logicamente, o paciente que está tratado, quando ele fica uma noite ou duas, é um paciente desinflamado, né? Ele vai melhorar, né? Mas se ele ficar mesmo sem usar, ele vai voltar a roncar normal. Quer dizer, normal, né? Como antes. Tá? Respondido? Obrigado mais uma vez, Valéria, excelente. Vamos prosseguir, então? Doutora Leli, não sei se a sua aula já está engatilhada. Doutora Leli, Doutora Leli Torres, que é dentista, especialista em difusão temporomandibular, dor orofacial, né? Me lembro, doutoranda da UFRJ, em aparelho intraoral na difusão temporomandibular e certificada pelo Instituto do Sono, não é isso? Maravilha. Vai falar para a gente sobre avanços e atualização no diagnóstico e tratamento do bruxismo. Tem que ser no microfone, né? Tá bom. É esse aqui que passa? A direita passa, da esquerda volta e do meio. Tá bom. Eu vou ficar para cá, porque senão eu fico na frente, né? Tudo bem? Assim? Dá para me ouvir? Então, meu nome é Leli, boa noite a todos. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre bruxismo. Não é uma aula, tem muitos dentistas, mas não é uma aula para dentista, porque não fazia sentido fazer uma aula só para dentista, ficar falando de placas, então a gente vai falar sobre realmente as atualizações sobre bruxismo, tá? Vamos lá. Sobre diagnóstico e tratamento. Então, vamos lá. Então, o bruxismo ele está na classificação internacional, né, dos distúrbios do sono, no capítulo dos distúrbios relacionados ao movimento. Então, como PLM também. Ele tem, essa classificação é de 2014, né, se não me engano, 2014, e lá já tinha, ele foi seguido, a gente teve um consenso internacional sobre bruxismo em 2013. Então, essa classificação ela adotou a definição do consenso de 2013, e esse consenso diz que o bruxismo, é o do meio, é uma atividade rítmica dos músculos mastigatórios. Tá. Tudo bem? Tá. Ele é uma atividade rítmica dos músculos mastigatórios, caracterizada por apertar ou ranger os dentes durante o sono, porque nós estamos falando de bruxismo do sono, ou pela contração da musculatura mastigatória. Então, não necessariamente precisa ter ranger de dente. Né? Se você contrai a musculatura, você pode não ter um ranger de dentes, você pode não escutar. Se você só trinca, também o parceiro não vai ouvir o barulho do bruxismo. Tá?
Essa é a definição lá de 2013. Vamos lá. E tem os critérios diagnósticos. Os critérios clínicos diagnósticos são esses: presença regular ou frequente de som, de ranger os dentes durante o sono. Aí é que está, né? A gente tem o que está escrito na classificação, mas a gente tem que pensar um pouquinho. Porque se lá mesmo na definição disse que o apertar os dentes é bruxismo e o apertar o dente não faz barulho, e aí no critério diagnóstico tem que ter presença regular ou frequente do som, a gente fica meio assim. Então, tem umas coisas que a gente vai ter que passar um pouquinho por cima disso, tá? Presença de um ou mais dos seguintes sintomas. Então, o critério A e B devem estar presentes, tá? Assim escrito lá, tá? Presença de um ou mais dos seguintes sintomas: desgaste anormal dos dentes, consistente com um relato de ranger durante o sono, dor ou fadiga da musculatura mastigatória ao acordar, tá? Também cefaleia temporal, travamento mandibular, todos são sintomas de disfunção temporomandibular aqui, né? Consistente também com o relato de ranger os dentes. E tem uma notinha lá embaixo, né, que a polissonografia ela não é assim, não é obrigatório para fazer o diagnóstico do bruxismo, mas que seria muito indicado que fosse feito com a polissonografia, e a polissonografia ainda tem que ter gravação de áudio e de vídeo. Então, é tudo muito complicado para poder fazer o diagnóstico do bruxismo, tá? Diagnóstico clínico. Deixa eu passar aqui. Segundo a classificação, tá? Internacional. E os critérios polissonográficos, aí sim, a gente segue mais ou menos isso. Você tem que ter uma elevação no eletromiografia, e de preferência a polissonografia seria a eletromiografia de masseter, então a gente tem que escrever lá com montagem para masseter, porque normalmente, se você não pedir, vai vir no mentoniano. Dá para ter uma ideia, mas o ideal seria a montagem de masseter. Então, na eletromiografia, você teria que ter um aumento 2 vezes da amplitude basal dessa eletromiografia dos músculos mastigatórios, e elas podem ser fásicas ou tônicas. Então, fásico, você teria... Tem uma imagem. Fásico seriam contrações breves, e tônico você aperta o dente por mais tempo. Então, quando eu falo de fásico, os episódios fásicos são surtos, né, de amplitude de mais do que 2 vezes na eletromiografia, durando mais do que 2 segundos. Então, mais do que 2 segundos está lá no na polissonografia mostrando a atividade muscular dos músculos mastigatórios. E quando eu falo, o tônico, desculpa, e do fásico, ele tem que ser entre maior ou igual a 0,25 segundos e menor ou igual a 2 segundos, porque mais do que 2 segundos ele já passa a ser tônico, tá bom? E o registro, para que você considere, né, que você tem vários surtos, você tem que ter pelo menos 3 segundos no intervalo voltando ao basal. Então, é isso aqui. Eu vou passar para vocês poderem entender. Um episódio fásico, você tem vários. Você trinca ou movimenta, relaxa. Movimenta, relaxa. Movimenta, relaxa. Você teria que ter mais do que 3 episódios, tá? E esse trincamento tem que ter mais do que 0,25 segundos e menos de 2 segundos. 0,25 segundos, menos de 2 segundos. Então, isso aqui é um bruxismo, é um episódio de bruxismo fásico. Para você ter outro episódio, teria que voltar ao basal por pelo menos 3 segundos para poder ter um outro episódio. Então, isso aqui são da polissonografia. Como é que a gente vê? É outro. Se é 3, diferença de mais 3 segundos, você não caracteriza isso como bruxismo na polissonografia. Tônico. O tônico, aqui está bem ruim de ver, mas é direto aqui. Ele está fazendo um trincamento direto por mais do que 2 segundos. Aí, isso é um bruxismo tônico. Tá? E a gente pode ter misto. Ele vem um tônico e depois vem um fásico. Pode ser misto. Então, na polissonografia, essas são como a gente classifica lá como bruxismo.
Até aí, a gente estava seguindo um consenso de 2013. Mas, em 2018, teve um outro consenso, se reuniram vários especialistas em bruxismo, e eles fizeram algumas novidades, que foi isso que o Fernando pediu para eu colocar, o que vinha de novidades sobre bruxismo. Tá? Então, nesse consenso, o que foi falado sobre diagnóstico de bruxismo? A gente colocou o bruxismo, a gente colocaram como bruxismo pode ser possível, provável ou definitivo. O possível ele é baseado no autorrelato, questionários, mais ou menos você fala que você tem bruxismo. Um bruxismo provável ele tem que ter sinais clínicos. Então, por exemplo, aquele desgaste dentário que a gente olha lá, todo mundo fala, você tem bruxismo. Tal. E mais um relato, pode ser mais um relato. E o definitivo tem que ter, é baseado em alguma avaliação eletromiográfica. Não necessariamente precisa ser a polissonografia. Existem avaliações, eletromiografia, portáteis para bruxismo, já existem. Eu não uso, é dificílimo a gente conseguir comprar aqui isso, mas existem e tem trabalhos falando sobre isso. Bom? Então, na verdade, quando aí vamos lá, eu vou falar sobre cada um. Quando aquele que é possível, por que é possível? Baseado em autorrelato. Claro que autorrelato a gente tem muita possibilidade de erro nisso. A pessoa pode dizer, eu faço, e na verdade ele não faz bruxismo, ou alguém, né? Então, o autorrelato e questionário tem uma grande chance de erro. Nesse estudo, que é lá do pessoal do Instituto do Sono, eles fizeram com 1.101 voluntários, as mesmas pessoas, com autorrelato, a prevalência foi 12,5. Quando eles fizeram polissonografia, deu 5,5, então caiu. Mas também existe um viés aí, porque a polissonografia é de uma noite só. Então, naquela noite, pode não ter havido bruxismo. Então, esses portáteis a gente leva para casa, é bem pequenininho, então, a princípio, poderia-se fazer uma média das 5, 6 noites, e aí ter uma certeza do diagnóstico do bruxismo do sono. Tá bom? O provável. Por que a gente considera provável só com sinais clínicos? Sinais clínicos, um sinal que a gente fala assim, bem sinal patognomônico de quem faz um bruxismo, principalmente de apertamento, aquele que você trinca, que é essa linguazinha, que aqui está difícil de ver, mas a gente chama de língua edentada, é uma língua que tem a marca dos dentes. Mas por que a gente não coloca como sinal patognomônico? Ela falou bem sobre isso. Se a pessoa tiver uma macroglossia, a língua também vai ficar marcada dos dentes. Se a pessoa tiver uma língua normal, mas um arco dentário muito atrésico, também essa língua vai ficar marcada. Então, a gente não pode afirmar, só porque você abre a boca e vê língua edentada, que aquela pessoa faz bruxismo. Tá? Então, ele entra no provável. A mesma coisa de desgaste dentário. A gente olha aqui está bem ruim de ver, mas vocês veem que tem um desgaste dentário aqui grande, né? Aqui já foi reabilitado. Isso aqui tudo é lente de contato, coroa, tal. Então, aqui ele tem um desgaste dentário. Então ele tem bruxismo. Não tem bruxismo. Essa pessoa aqui, ela tem erosão ácida. Então, existem outras patologias intraorais que cursam com desgaste dentário. Uma pessoa que usa um cachimbo e tem mania de ficar mordendo o cachimbo, ele vai fazer desgaste do dente dele aqui, e não necessariamente ele tem bruxismo. Agora, uma dica que eu dou assim, sobre erosão e bruxismo. Normalmente, a erosão, aqui está bem difícil, você vê na frente do dente também um desgaste, ele tem uma perda, no geral, como esmalte. Esse paciente ele tinha bulimia. Então, é muita acidez na boca o tempo todo. E aí acaba fazendo essa erosão ácida. Essa erosão ácida também, quem usa muito refrigerante, também pode ter. Então, se essa pessoa usa muita coisa ácida e ainda faz bruxismo, aí mesmo que o dente se destrói, porque o esmalte dentário vai ficando mais mole e se destrói. Então, não dá para a gente afirmar que a pessoa é um bruxista do sono só por desgaste dentário. Por isso, ele entrou como provável. Tá? Então, de fato, definitivamente, assim, para dar um diagnóstico definitivo, a gente teria que usar uma eletromiografia. E a eletromiografia
portátil, ela seria melhor porque ela poderia pegar várias noites na casa da pessoa e aí, consequentemente, você teria um diagnóstico mais correto de bruxismo do sono, tá? Esses são os tipos que a gente tem. Tem até trabalhos sobre eles e a sensibilidade e especificidade foi alta desses eletromiógrafos portáteis. Então, eles realmente funcionam para um diagnóstico de bruxismo, tá bom? Eles são, a vantagem é que é domiciliar, você pode fazer várias noites, enfim. O nosso problema aqui no Brasil é só achar e o custo disso que é mais difícil. Mas, enfim, e vamos lá. Vamos chegar lá, exatamente. Então, de fato, o diagnóstico do bruxismo, eu tenho certeza que essa pessoa tem bruxismo, ele tem que estar aqui, ó. O definitivo, ele tem que estar aqui, baseado na uma eletromiografia. E essa eletromiografia pode ser da polissonografia, sempre com montagem para masseter, ou desses eletromiógrafos portáteis. Tá bom? Vamos lá. Eu erro toda hora isso aqui. A gente erra. Mas, nessa reunião dos especialistas de 2018, eles também falaram de outras novidades, não só sobre o bruxismo do sono, que a gente tem que entender um pouquinho aqui também, porque quando fala de tratamento, tem diferença sobre tratamento quando você separa. Eles separaram o bruxismo como duas entidades, que obedecem o círculo circadiano. Então, a gente tem um bruxismo que é o bruxismo na vigília, e tem um bruxismo do sono. Eles são completamente diferentes. O bruxismo de vigília, normalmente, é de apertamento, a gente aperta o dente, e ele é totalmente relacionado ao meio ambiente. Então, se você está com um meio ambiente muito hostil, você vai apertar mais os dentes, porque é uma reação de luta e fuga. O gato, o cachorro não fazem isso? Não trincam o dente quando eles se sentem ameaçados? A gente esquece que a gente é animal também. Então, a gente faz a mesma coisa. Então, momentos que a vida está um pouco mais estressante, né, a gente aperta mais o dente. Momentos que a vida está um pouco melhor, a gente vai apertar menos o dente. Isso é relativamente fisiológico, tá? Então, não necessariamente o bruxismo de vigília ele é considerado um distúrbio. Na verdade, ele pode virar um comportamento, porque você pode ter começado um gatilho, uma época de ficar pressionando, né, apertando os dentes por algum motivo, e depois você nunca mais parou de fazer. E aí ele vira um comportamento, então ele não é realmente um distúrbio, tá? Ele tem uma relação muito íntima com o meio ambiente, porque é luta e fuga, tá? É uma reação normal, e ele pode ser fator de risco para DTM. Pode ser porque a gente tem, em média, 90 quilos de força na mordida. Vocês acham que 90 quilos de força apertando várias horas no dia, várias horas, você não pode fraturar dente? Pode fraturar dente, pode dar problema articular, pode dar disfunções musculares, pode. Então, o bruxismo de vigília hoje é o nosso grande vilão, principalmente depois da pandemia. A pandemia, o bruxismo de vigília fez assim, um pico. É uma outra epidemia, outra pandemia é o bruxismo de vigília, porque está todo mundo apertando os dentes por causa do meio ambiente que a gente está vivendo, tá? E o bruxismo do sono, de novidades que apareceu, né, nessa classificação de 2000, nesse artigo, né, de 2018, é que ele foi isso, de separá-lo em primário e secundário. Então, o primário é idiopático, é aquele bruxismo do sono que a gente, na verdade, tem uma relação muito grande com o sistema nervoso central. Então, a gente ainda está pesquisando sobre isso, não tem grandes certezas sobre a etiologia dele, mas existe um bruxismo secundário. Esse bruxismo secundário de distúrbios psiquiátricos, todo mundo aqui já sabia disso, né? Você percebe os pacientes psiquiátricos que têm desgaste dentário, sobre doenças neurológicas, o Parkinson também, todo mundo já sabia. Mas, por exemplo, falar que ele tem relação, como a Valéria já falou, com refluxo gastroesofágico, com apneia do sono, com insônia, com PLM, isso tudo veio de novidade. Então, a pessoa que tem PLM, é muito comum na polissonografia ter bruxismo também. É muito, porque eles estão na mesma capítulo de classificação de distúrbios, entendeu? De movimento, né? O paciente que tem um distúrbio, um refluxo gastroesofágico, o bruxismo seria até uma proteção, porque ele faz uma ordenha das glândulas salivares, quando você mexe. Então, a glândula salivar secreta mais saliva, e aquilo ajuda a diluir aquele ácido. Então, é um comando do sistema nervoso autônomo, faz saliva,
mexe a mandíbula para poder proteger do ácido que está vindo para a sua boca. Tá? Então, ele tem uma função protetiva. E da apneia do sono, se você faz avanço mandibular, você abre a via aérea, melhora a patência. Então, o que a gente vê muito, pacientes que nunca tiveram bruxismo, agora estão entrando naquela época da menopausa, ou então engordou um pouquinho, começa a fazer um bruxismo, começa a quebrar aqui na frente os incisivos começam a desgastar. Então, você vê um bruxismo que é de canino a canino, assim, para frente. Esse bruxismo, provavelmente, é secundário à apneia do sono. Então, a pessoa está fazendo avanço mandibular, está fazendo o que o aparelho da gente faz, instintivamente, entendeu? O sistema nervoso dele está mandando, falou, vai lá, avança a mandíbula para poder respirar. Então, a gente tem que pensar nisso, nesse bruxismo secundário, para poder, na hora de tratar, conseguir tratar da maneira correta. Então, não dá para pensar mais aquilo, é porque um dente está torto, a pessoa faz bruxismo. É porque ela está estressada, ela faz bruxismo. Não, bruxismo do sono não é bem assim. Tá? Anterior, pede para fazer polissonografia, porque é muito frequente. Aquele bruxismo que a pessoa é bruxista desde a infância, esse idiopático, normalmente é um bruxismo como um todo, sabe? Você olha o dente, todos os dentes estão menores. A pessoa precisa fazer uma reabilitação oral completa, porque todos os dentes estão menores do que seria o normal. Só anterior, eu desconfio logo de apneia do sono. E aí tem que fazer a polissonografia. Tá? Insônia é muito relacionada ao bruxismo também. O bruxismo do sono, ele acontece, ele tem uma superficialização do sono, ele acontece sempre, na maioria dos casos, 80% é no N2. Então, você ainda está com um sono mais superficial. Né? E vamos lá. Então, o bruxismo de vigília, a gente já falou, ele é totalmente ligado à luta e fuga. Então, essa reação de luta e fuga faz com que você aperte mais os dentes. E a força de mordida a gente já falou também. Então, para tratar bruxismo de vigília, dá para você usar uma placa de bruxismo, aquela placa o tempo todo, o dia todo? Não é possível. A pessoa com bruxismo de vigília chega no consultório e fala assim, olha, eu já tive vários pacientes, inclusive médicos, que falam, não, eu acordo super bem. Na hora que eu acordo, eu estou bem. Mas às 5 horas da tarde eu não estou aguentando mais de dor. O bruxismo foi à noite? Não foi. A pessoa vem com um saco de placas, já tentei todas essas e nunca deu resultado. Mandaram usar de noite. Ele não tem bruxismo à noite. Para que ele vai usar o aparelho estabilizador à noite? Então, é importante ter diagnóstico para poder você conseguir tratar. Né? Então, por isso, falar um pouquinho do bruxismo de vigília com vocês aqui. Tá bom? E o bruxismo do sono secundário, né, que isso é o que tem de novidade, que é dos distúrbios respiratórios do sono e do refluxo gastroesofágico. É o que teve de novidade nesse 2018. Os outros já são mais conhecidos, tá? As outras causas do bruxismo. Então, para tratar, a gente precisava ter diagnóstico. Então, você acorda com dor? Acordo. Então, você pode desconfiar que a pessoa faz um bruxismo. Não, eu não acordo com dor do sono. Eu não acordo com dor. A dor vem durante o dia. Provavelmente é um bruxismo de vigília. Bom? Então, essas placas, os aparelhos estabilizadores, né, que são as plaquinhas que todo mundo fala, né, que a gente chama de aparelho, eles realmente são excelentes para o bruxismo. Porém, a gente sabendo daquele, né, eles reduzem a atividade muscular, eles protegem os dentes e eles aliviam a dor. Mas a Valéria já falou que, vamos passar aqui, a Valéria já falou que aparelhos estabilizadores, principalmente os que são colocados na arcada superior, eles fazem, não sei se dá para vocês verem a setinha, que tem uma setinha para trás, ele faz um giro na mandíbula para trás, consequentemente ele fecha a via aérea. Então, um aparelho estabilizador ele pode piorar a apneia do sono. E se o bruxismo for secundário à apneia, a pessoa tem apneia moderada, passa para grave, se usar um aparelho estabilizador. Então, o bruxismo tem que ser diagnosticado. Qual o bruxismo, se ele é secundário à apneia? Tratou a apneia, mesmo que seja com um CPAP, vai parar o bruxismo, não precisa de placa, porque acabou o bruxismo da pessoa, porque ela tratou o que estava causando, que era a apneia. Aí, refluxo gastroesofágico, então, vamos tratar.
manda para o gastro para tratar, porque vai melhorar a apneia, não precisa usar o aparelho estabilizador. Tá? Então, os aparelhos estabilizadores podem piorar a apneia. E aí, para a solução, como ela já disse, a gente faz aparelhos intraorais de avanço mandibular para os pacientes que têm apneia e que têm bruxismo do sono. Então, ele já faz as duas coisas. Tá, cada vez mais o volume de pessoas que usam aparelhos de avanço mandibular para bruxismo está aumentando, até porque não é tão fácil pedir uma polissonografia, né? Não é todo mundo que vai fazer. Então, se você pergunta, ronca, ou faz algum questionário, daqueles questionários mais breves para a apneia do sono, e der uma resposta relativamente positiva, mesmo sem polissonografia, não coloque aparelho estabilizador. Parte logo para o aparelho intraoral. Agora, o ideal seria fazer a polissono, porque se for uma apneia grave, o aparelho intraoral também vai subtratar. O aparelho intraoral é para apneias leves e moderadas. Ou, em caso de não adaptação, uma apneia grave, não adaptação à CPAP. Aí é melhor ter uma apneia leve do que uma apneia grave, porque ele vai passar de grave para leve. Tá? Então, os aparelhos intraorais estão sendo usados para bruxismo por causa disso, tá? Porque a gente já está sabendo que tem um bruxismo secundário à apneia. E terapias cognitivas comportamentais, elas também deram um boom depois da pandemia. São aplicativos que a gente instala no celular e esse aplicativo vai te dar um alerta, normalmente de hora em hora, para você relaxar seus dentes. Então, isso é para o bruxismo de vigília. Para o bruxismo do sono, adianta botar? Não, você está dormindo. Então, para que vai colocar um aparelho, uma terapia cognitivo-comportamental dessa? Não tem o mínimo sentido. Mas algumas pessoas falam, eu estou com dor, e tem dor orofacial, tem uma disfunção muscular, DTM muscular, e colocam um aparelhinho para dormir, botam o CPAP, vamos dizer. Teve o CPAP, não tem mais bruxismo noturno, mas continuam com a dor. Continuam com a dor porque elas têm bruxismo de vigília. O bruxismo de vigília, normalmente, ele é trabalho isométrico. A pessoa fica trincando o dente. Isso dá hipóxia no músculo, né? Ácido lático. Então, é que o pessoal da fisioterapia ali sabe mais do que a gente, né? Então, é um músculo que tem uma fadiga muscular muito grande. O bruxismo do sono, ele é mais comum o que você range, o do sono mesmo. Então, não é trabalho isométrico, é trabalho isotônico. Então, no que você vai fazendo, você faz o movimento, mas o fluxo sanguíneo vai voltando. Então, o bruxismo de vigília ele dá muito mais dor muscular do que aquele bruxismo do sono clássico. Então, o bruxista do sono clássico, que vai desgastando o dente bem, né, como um todo, ele é uma pessoa que normalmente ele não tem dor. Ele tem desgaste dentário, mas ele normalmente não tem dor, porque ele faz um trabalho lá isotônico. Tá? Então, esses aqui são muito bons para bruxismo de vigília. Tá? Os biofeedbacks também são muito usados. O Livo é um aparelhinho, parece uma plaquinha de bruxismo, e que ela dá uma tremidinha. Quando você trinca o dente, aí você relaxa o dente. Então, relaxa o dente. Se dorme, eu não sei. Entendeu? Se a pessoa consegue dormir, um negócio, eu não sei. Tem um desses eletromiógrafos aqui que também, a proposta dele é o Brush Off. A proposta dele era dar um choquezinho na hora que a pessoa fizesse o bruxismo, aí a pessoa... Aí ele tremia. Aí também vai ficar com insônia, vai fragmentar o sono de qualquer maneira, né? Então, não tem, assim... Eu acho que não tem muito sentido, mas para o bruxismo de vigília, talvez ajude a treinar. Ele vai servir como um aplicativo. Na hora que você trinca. Agora, dormir com isso, eu acho que vai fragmentar o sono. Então, eu acho que não. E os biofeedbacks, como o NeuroApp, que também foi um pessoal da fisioterapia, ele volta? Ele volta. O pessoal da fisioterapia que inventou, né, o brasileiro, ele também é muito bom. Você coloca o paciente na frente de um computador e ele vai treinando a relaxar a musculatura com um desenhozinho. É bem interessante, eu uso bem o NeuroApp. Tratamentos farmacológicos, né? A gente tem que ver custo-benefício de tratamento farmacológico. E, claro, pensando lá sempre em fazer o diagnóstico. Se o bruxismo é secundário, você tem que tratar o que está causando o bruxismo e não só tratar o bruxismo, né? Então, a gente fala em custo-benefício porque
As medicações, gabapentina tem estudos que melhorou o bruxismo, levodopa melhorou o bruxismo, só que são medicações que dão muito efeitos colaterais. E se você consegue ficar bem só com uma plaquinha, né, a gente não pode falar plaquinha porque diminui o poder dela, a gente não fala para o paciente, mas a gente aqui, né, porque se eu falar assim, os aparelhos, tal, a pessoa imagina um aparelho, né, aquelas placas estabilizadoras, elas funcionam muito bem para bruxismo e não tem efeito sistêmico. Então, elas estão ganhando, né? Mas existe sim, é possível fazer com levodopa, clonazepam também funcionou bem, e gabapentina tem alguns estudos bem interessantes com gabapentina que funcionou para bruxismo do sono. E para o bruxismo de vigília, como é um trabalho isométrico, normalmente, que a pessoa faz, e ela está com aquela fadiga muscular, relaxantes musculares ajudam, claro que por pouco tempo, não posso fazer com que a pessoa use relaxante muscular para a vida toda. E aí a gente pensa na toxina botulínica, né, que também está super na moda para tratar bruxismo, né? Isso aqui eu copiei de uma amiga minha, mas não vai dar nem para vocês verem. Aqui tem um batimento cardíaco normal, né? Ela tem um batimento cardíaco, aí batimento cardíaco de um falecido, é aquele batimento cardíaco de se falar que toxina cura bruxismo. Não cura bruxismo, não tem como curar bruxismo. A pessoa, não, isso não existe. A toxina botulínica a gente faz em masséter e temporal. Masséter e temporal, eles são músculos de fechamento. Então, a gente trinca o dente acionando masséter temporal e pterygoideu medial. Se você faz um bruxismo de deslizamento, quem faz isso é o pterygoideu lateral. O acesso ao pterygoideu lateral é muito difícil. Só dá para fazer toxina botulínica em pterygoideu lateral guiado por eletromiografia. Não é possível fazer de outro jeito, porque você tem áreas nobres, vasos grandes, que você pode fazer uma tragédia na vida da pessoa. Então, não dá para fazer toxina botulínica em pterygoideu lateral. Então, vai adiantar o deslizamento? Não, é o músculo que desliza o pterygoideu lateral. Aí você aplica no masséter? Não adianta. Agora, você deslizar e ainda apertar, o efeito não é pior nos dentes? É pior. Então, a toxina botulínica ela vai diminuir a força de apertamento. Então, aqueles 90 quilos passam para 30. Então, obviamente, vai diminuir um pouco essa força de fechamento, os danos vão ser menores, mas o deslizamento, o bruxismo vai continuar, assim como o bruxismo de apertamento vai continuar também, tá? Só que vai diminuir a força, tá, da toxina botulínica. Então, a toxina, ela, na verdade, se o bruxismo do sono ele tem uma origem central, o que adianta você fazer uma aplicação periférica? Não adiantaria, tá bom? A diminuição da eficiência muscular não é suficiente para evitar o contato e a atrição dos dentes. Você vai diminuir força, então não tem que usar a placa. Então, se não, tem que usar o aparelho. Se você não pode fazer a toxina, normalmente a gente faz toxina quando a pessoa está com muita dor, ela diminui muito a dor, funciona muito bem para a dor orofacial. Assim, mais como um biofeedback, se você fica 4, 5 meses sem essa força que você estava habituada a colocar, principalmente no bruxismo de vigília, isso faz um biofeedback. A pessoa a toxina melhora o efeito, passa o efeito, desculpa, e você melhora daquele apertamento, tá? Com um pouco de treinamento, tá bom? Deixa eu ver o que mais que eu posso falar rápido, porque o horário está correndo. A toxina ela promove atrofia neurogênica de fibras musculares em uma única aplicação, então a gente tem que tomar cuidado com isso em aplicações contínuas, e a gente já tem alguns estudos mostrando uma osteopenia em mandíbula e côndilo com uso contínuo de toxina botulínica em masséter temporal. O osso precisa da ação muscular para ele fazer aquela osteogênese dele normal. Se você diminui muito essa força, essa ação muscular, você tem um risco ali de osteopenia, tá? Então, com frequência não dá. Então, a toxina a gente pode usar, sim, usam-se para bruxismo, mas quando tem um comprometimento estético, quando você quer reduzir realmente a eficiência muscular, quando você quer fazer biofeedback e redução da dor, comigo aqui tem pontinho de interrogação, mas comigo funciona muito bem com meus pacientes, reduz muito a dor, tá? E aí dá tempo da pessoa treinar com o biofeedback e tal, porque ela está mais calma, porque a dor orofacial dela melhorou, tá? Mas dizer que ele trata bruxismo, não trata, principalmente se for de deslizamento, porque é um outro músculo que faz isso.
Então, as consequências do bruxismo, as consequências clínicas, né, a gente hoje o que tem de novidade é que, de fato, o bruxismo ele pode ser um fator de risco, mas ele pode ser uma proteção também. Ele pode ser um comportamento inofensivo, porque se a pessoa faz um movimento, existem pessoas que fazem movimento durante a noite, o bruxismo, mas não encostam o dente um no outro. A movimentação é com o dente desencostado. Isso vai ter algum problema? Não vai ter. É muito raro, a pessoa não vai ter. A articulação temporomandibular é uma das articulações mais fortes do corpo humano. Então, ela vai aguentar fazer esse movimento durante a noite. Agora, se você faz o movimento à noite, depois do dia seguinte, passa o dia todo apertando os dentes, aí ela pode sentir. Então, só movimentação sem encostar dentes, provavelmente não vai acontecer nada com os seus dentes. A pessoa vai fazer isso a vida inteira e não vai nem saber que é bruxista. Tá? Então, a gente tem que perceber que ele pode ser um fator de risco, tá? Mas a gente chama hoje de normobruxismo, esse bruxismo que a pessoa nem vai saber que tem, vai passar a vida inteira fazendo e não vai ter nenhuma, é inofensivo para a pessoa. A gente chama de patobruxismo se ele se torna um fator de risco associado à disfunção temporomandibular, se ele piora a condição da articulação da pessoa, se ele piora a condição de dor, se desgasta dente, aí a gente chama de patobruxismo, isso é o que está se falando. E ele pode ser também um bruxismo que a gente chama de bruxismo protetivo, que é aquele bruxismo que a gente já falou, quando a pessoa faz instintivamente, vamos dizer assim, para melhorar a patência da via aérea. Então, ela está melhorando a apneia dela enquanto ela está fazendo bruxismo. O dente está sofrendo, né, se ele encostar o dente, mas, na verdade... Né. E também ele aumenta, né, ele faz essa ordenha das glândulas salivares e aumenta o fluxo salivar durante a noite, melhorando um pouco aquela acidez de quem tem refluxo gastroesofágico. Então, ele pode ser protetivo também. Então, o bruxismo não pode ser mais assim só um vilão. Ele tem que, a gente tem que dar o crédito para ele também, que ele pode estar ajudando. Mas, como ele tem efeitos dentários, normalmente tem, a gente tem que tentar proteger. E essa proteção, o melhor seria com os aparelhos estabilizadores, que são as plaquinhas, mas tem que investigar se essa pessoa não tem apneia do sono. Se ela tiver apneia do sono, tem que tratar a apneia para poder melhorar o bruxismo. Então, as novidades de bruxismo são essas, assim, no diagnóstico e nos tratamentos. A gente, como toda patologia, a gente tem que tratar dependendo do diagnóstico. Sem diagnóstico, não é possível um bom tratamento. Né? E o diagnóstico, a separação do bruxismo do sono e o de vigília foi assim, um ganho enorme para a gente, porque tudo era um pacote só. E agora, dividindo e se percebendo esse bruxismo secundário, algumas alterações, isso também está fazendo com que a gente consiga tratar o nosso paciente de uma maneira mais adequada. Bom? Então, eu acho que era o último. Corri para poder dar tempo. E se... Estou aqui à disposição. Tchau, querida. Parabéns pela aula. Existe alguma relação entre o bruxismo de vigília e o bruxismo noturno? Pois é. Talvez. O bruxismo... a gente já fez até um piloto sobre isso na UFRJ. Que horas que você vai colocar na memória todas as coisas que aconteceram durante o seu dia? É no sono, não é? O sono faz isso, ele vai colocar na memória tudo que você... Existem algumas hipóteses de que na hora que você lembra, você fez um bruxismo de vigília. Então, você fez um bruxismo de vigília porque você quase foi assaltada na rua. Você percebeu que vinha uma pessoa estranha e você trincou seu dente. Tá. Você vai colocar, na noite, você vai encaixar isso nas caixinhas, que nem o pessoal fala hoje. Né? Existe uma hipótese de que, quando você lembra, quando você vai encaixar isso na sua caixinha, essa situação que você fez o bruxismo de vigília, que você faça de novo durante o sono. A gente fez um grupo e nós dividimos em 3. Um deles recebeu só o aparelho, esse grupo, todo mundo fazia bruxismo.
Um deles a gente deu só o aparelhinho, sem explicar nada, como a maioria, né, recebe. Você vai lá, o dentista molda e te manda, bota o aparelho. O outro a gente explicou o que era bruxismo, que bruxismo tem relação com luta e fuga, bruxismo de vigília. Tem relação com luta e fuga, que a gente tem que ou o meio ambiente melhorar, ou então a gente melhorar a maneira como a gente vê o meio ambiente, porque às vezes a vida está ótima, mas a gente está vendo a vida e está o tempo todo trincando o dente. Então, a gente conversou isso com os pacientes, e no terceiro grupo a gente conversou e a gente pediu para usar o Desencoste Seus Dentes, que é o aplicativo para ir lembrando a pessoa. E aí a gente fez umas placas, uns aparelhos que eram muito polidos, para a gente ver durante a noite as marcas, né? E acompanhou esses pacientes uns 2 meses, 2 a 3 meses. Então, o que só recebeu o aparelho continuou apertando os dentes, continuou marcando a placa. Quem recebeu o aparelho e alguma instrução do que é um bruxismo de vigília e tal, reduziu muito, 50% aquelas marcas na placa. E quem recebeu o ensino da educação e ainda usou o aplicativo, ficou em média de 7 a 8%. 7 a 8% é o que a gente acha, antes da pandemia, que fazia bruxismo do sono. Então, essas pessoas, você pode explicar o que quiser, pode usar aplicativo, porque é idiopático, ela vai ter o bruxismo do sono. E o resto dos 97% melhoraram as marcas na placa. Então, óbvio que tem alguma relação, entendeu? Tem. Agora, isso é difícil de provar, né? Caiu muito. Foi o grupo que melhor respondeu. As marcas das placas ficaram em média de 7 a 8% daquele N que continuou marcando na placa, que é o bruxismo do sono. Esse não é incidência, mais ou menos. Então, óbvio que tem. A gente não morre, a gente só dorme, né? E aí a gente vai processando tudo que aconteceu durante o dia, e nesse processamento a gente pode repetir aquele nosso comportamento que a gente fez durante o dia, a gente trincar o dente de novo. Pode acontecer, sim, pode. Principalmente o apertamento. O de deslizamento, ele normalmente é nesses 7 a 8%. Essas pessoas que são bruxistas idiopáticos. Os outros, eles fazem apertamento. E quem faz apertamento sente muito mais dor de manhã do que quem faz deslizamento, porque é trabalho isométrico, falta oxigênio ali no músculo. Eu tenho comentado até com os pacientes que quando você consegue fazer o cognitivo comportamental, que ele percebe que ele não está fazendo mais, o quanto aquilo não vai influenciar na noite dele. Influencia, eu vejo isso direto no consultório. Ele começa a diminuir, porque é um condicionamento. Exatamente, né? Eu vejo isso. E mesmo que ele seja um bruxista idiopático, se ele tiver, ele pode ser o idiopático e também ter o reflexo do dia. Ele pelo menos vai diminuir entendeu? Que é o desse do reflexo do dia. Exatamente. Então, vai ter menos dor. Exatamente. Eu queria fazer uma pergunta. Em relação à parte medicamentosa, você falou aí do clonazepam, da gabapentina, da lidopa, e as medicações que são chamadas relaxantes musculares periféricos, tipo ciclobenzaprina ou baclofeno, tem algum papel? Tem. Não vale a pena? Não, vale a pena. Só que o nosso problema é se piorar a apneia, entendeu? Então, tem que fazer o diagnóstico, né? Tem que fazer o diagnóstico. Mas eu uso muito ciclobenzaprina em início de tratamento, porque as pessoas que chegam no consultório estão com dor. Então, pelo menos uns 15 dias para uso noturno, porque a força do bruxismo vai diminuir. Então, a gente usa junto com analgésicos e tal, porque até você fazer o diagnóstico correto, pedir uma polissonografia, fazer o que quer, qual seja o aparelho que você vai indicar, o laboratório demora 15, 20 dias, então a gente vai ter um tempo, a gente precisa melhorar a condição desse paciente. Eu uso bastante, mas para uso contínuo a gente não faz, não. Baclofeno, tem alguma experiência? Não tenho experiência, não tenho. Eu uso mesmo a ciclobenzaprina. Alguém tem alguma pergunta a mais? Ela lá tem. Ela que tem um bom masseter, deve fazer apertamento, né? Acho que eu faço. Boa noite, eu sou a Karen, sou otorrino e residente de medicina do sono. Eu tenho uma dúvida. A gente sabe que alguns distúrbios do sono são exacerbados no paciente que está com privação de sono. E não raro eu ouço paciente falando:
eu acho que eu ranjo os dentes, mas só quando eu estou muito cansado. E aí eu tenho até dificuldade de diagnosticar, porque a polissono, né, é um exame de uma noite só, às vezes você não flagra, não quer dizer que ele não tenha. Eu tenho dificuldade de saber como valorizar, como manejar. E esses pacientes que você comentou do trabalho, eles tinham um relato de bruxismo na vigília ou eles não estavam cientes que eles eram bruxistas na vigília também? Não, eles só ficaram cientes, só quem ficou ciente foi 2 grupos, né? Porque foram... a gente não falou nada. O primeiro grupo a gente só moldou e colocou o aparelho para ele dormir. Quer dizer, mesmo que o paciente não tenha relato de apertamento na vigília, vale a pena você... A maioria dos pacientes, quando a gente começa... Toda primeira consulta é uma aula de 1h30 que a gente dá. Então, nessa aula, todo mundo fala assim, não faço isso não. Faço não. Não, tenho certeza que eu não faço. E a gente está olhando para ele e vendo o masseter assim, ó, tum, 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 pulando, o temporal assim, ó, entendeu? A gente está conversando com o paciente e ele fazendo ali na nossa frente, ele fala, não, eu não faço. E aí a gente tem que pede o desencoste, esses aplicativos, eles servem para diagnóstico também, porque a pessoa fala, gente, toda vez que tocava aquilo, né? Eu estava. O Bruxap, que é um outro, o Bruxap ele tem um modo que é pago, o aplicativo, e um gratuito. Você consegue fazer até gráfico, porque ele te pergunta, você estava apertando, você não estava, você estava com dor, você não estava com dor, a pessoa tem que ter tempo para isso, né? Responder, aí fica lá respondendo aquele monte de coisa, e depois aí você pede o gráfico da semana, ele te dá, e a pessoa fala assim, gente, quarta-feira de manhã eu aperto mais, por que será? É interessante, porque ele fala assim, é o dia que eu levo meu filho no colégio, depois eu lá saio para o judô, depois eu tenho que chegar no colégio, aí a pessoa começa a falar, mas eu levo meu filho porque eu quero que ele tenha aula de inglês, que ele faça. Então, é uma coisa, isso não é estresse, a pessoa tem que refazer o que ela o comportamento de achar que tudo ela tem que se preparar para luta e fuga. TCC, entendeu? Né? É TCC puro. É TCC puro. E esses aplicativos, eles funcionam muito bem. Agora, a gente tem que dizer para o paciente, ele não tem ciência. É muito raro, a não ser que ele tenha visto lá na Globo, porque estão falando um pouco mais sobre bruxismo agora, ele tenha visto alguma reportagem e tal, mas, senão, ele não tem ciência de que ele faz bruxismo de vigília. E piora com privação do sono. Você vê tanto no bruxismo do sono quanto no da vigília, porque talvez aumente estresse? Eu acho que porque eu acho que talvez aumente o estresse, você aumenta cortisol exatamente. A insônia é muito relacionada ao bruxismo também. Então, e o bruxismo ele é sempre, a maioria é nas fases mais superficiais do sono, ele acontece nas fases mais superficiais. Então, a pessoa que não consegue aprofundar. Então, um apneico, ele que não consegue ir nas fases mais profundas, ele tem uma chance maior de ter bruxismo, mesmo que não seja para aumentar a patência, porque ele fica ali naquela parte mais superficial do sono, que é onde ocorre mais o bruxismo. Agora, para você, lá no teu exame diagnosticar, é difícil a gente diagnosticar numa consulta só, mas masseter que nem o seu, a gente desconfia, porque a pessoa que tem uma hipertrofia de masseter, essa pessoa acho que tem um bruxismo de vigília, pelo menos, né? Um bruxismo de vigília. São as dores, né? Você palpa, faz palpação muscular, a pessoa só em palpar, a pessoa já faz assim, ó, uma palpação leve. Então, você sabe que aquele músculo está, pelo menos, sendo sobreusado. Que horas que é, eu não sei, se é à noite ou de dia. E os aplicativos ajudam a gente até fazer esse diagnóstico, se é o do dia ou se é só à noite. A pergunta, você acorda com a dor? Ou a dor vem vindo durante o dia, também ajuda a ver se é de vigília ou do sono. Também é mais ou menos por aí. Obrigada. Nada. Pronto? Então, vamos lá. Maravilha, obrigado. Acender aqui. É tão boa que passa a hora e a gente não percebe, né? Mas só antes de a gente ir embora, deixa eu dar alguns avisos. Antes de ir embora, não, porque tem um coquetelzinho aqui, uma confraternização. Eu queria que todos ficassem um pouquinho. Mas lembrar o seguinte, quem não assinou a lista de presença, acho que você chegou por último, por favor, vê onde é que ela está, para a gente saber quem veio. Um aviso importante, que algumas pessoas me perguntaram recentemente, para vir aqui na reunião da Liga, não é necessário, não é obrigatório ser sócio da ABS. A gente não exige isso. A Liga Carioca do Sono foi criada para que a gente se reunisse para estudar juntos,
né, para aprender todo mundo junto. Então, não é um pré-requisito que a gente exija, não. Vocês podem convidar quem tiver interesse nos assuntos. O que eu sempre peço é o seguinte, a pessoa tendo interesse, manda um contato para mim, pode ser no privado, para poder incluir ela no grupo da Liga do Sono, para ela passar a receber as informações, participar ativamente e vir nas reuniões também. Mas não é um pré-requisito ser sócio da BS, não. Tá? Então, não precisem ficar com essa restrição. Segundo aviso, são as próximas reuniões. A gente vai ter a próxima reunião dia 26 de outubro, é a última quarta-feira de outubro, e essa vai ser na Barra. A gente já fez 2 aqui na Zona Sul, vai ser uma na Barra, depois a outra provavelmente a gente vai fazer na Zona Sul, e o tema vai ser neurologia. Então, a gente vai ter a Andréia Bacelar falando de insônia, e eu acho que a Camila Pina, psiquiatra, confirmou para falar de insônia nos doentes psiquiátricos. Eu acho que vai ser bem interessante. Né? E a outra reunião de novembro vai ser dia 23 de novembro, não vai ser dia 30, porque a gente tem um Congresso Brasileiro do Sono começando dia 30 de novembro a 3 de dezembro. E a gente já checou no calendário, não é dia de Jogo do Brasil, apesar de a gente estar no meio da Copa. Jogo do Brasil vai ser dia 24, não é isso? Então, vai ter algum outro jogo, mas, enfim, vai ser bom que se todo mundo for. Eu tinha só mais um aviso. Eu acho que era isso. Eu queria agradecer muito a Lili e a Valéria, porque, assim, eu, como não o dentista, eu aprendi muito nessa sessão. Né? Eu acho que, para mim, talvez para as especialidades que não sejam da odontologia, foi muito enriquecedora. E obrigado a vocês pela participação. Obrigado ao Senar pelo patrocínio. E vamos fazer um coquetelzinho de confraternização.